Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Para quem já acompanha o canal, ou de repente para quem está acompanhando fóruns de segurança da informação, deve estar ligado numa história de um desenvolvedor que lançou um exploit que arregaça o Comodo Internet Security. O lance é que se antes já estava feio, já estava estranho, já estava sinistro, agora parece que literalmente abriram as portas do inferno, porque o Excition Security ou Excition Client Security, enfim, a empresa Excition tem uma solução de EDR e tudo funciona a partir de uma dashboard e a partir dela você instala o cliente, ou melhor, o agente, e com isso você consegue fazer o deploy do antivírus, firewall, autocontenção, enfim, as soluções de segurança para todas as máquinas que você tiver numa rede corporativa. O lance é que essa solução é baseada no Comodo. Na verdade, é bem parecida, para não dizer que é a mesma. Enfim, o exploit que foi desenvolvido para o Comodo Internet Security, infelizmente, também arregaça o Excition. Se liga na vinheta e vamos conferir essa treta. Esse teste vai ser conduzido utilizando uma máquina virtual criada no VMware, ferramenta essa que virou gratuita para uso não comercial. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como baixar, instalar e configurar, link aqui no card e também na descrição. E como eu mencionei antes, a Excition é uma empresa que é como se fosse uma bifurcação da empresa Comodo. Qual que é o lance? A Comodo tinha uma porrada de soluções de segurança ao longo de muitos anos e ela é muito conhecida pela sua autocontenção, a qual é implementada na sua suíte de segurança gratuita chamada Comodo Internet Security. Com o tempo, a empresa decidiu criar uma nova marca para que eles pudessem vender soluções mais voltadas para o mundo corporativo. E são soluções muito completas. Aqui você vai ter soluções de endpoint, de cloud security, ITSM, CIAM, dentre outras coisas. E aqui eu não vou ficar enrolando muito, até porque se você quiser aprender um pouco mais sobre essa solução e entender um pouco melhor como é que funciona um EDR ou uma solução de EDR, logo mais eu vou publicar um vídeo aqui no canal fazendo um teste colocando o Excition Endpoint à prova contra 100 malwares novos. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para você um pouco melhor como que essa coisa funciona. O que é um EDR e para que serve esse tipo de tecnologia. Mas o foco da gente aqui vai ser outro. E basicamente eu crio uma conta nessa plataforma, instalo o agente na minha máquina e quando eu faço isso a minha máquina passa a se comunicar com a minha conta nessa dashboard, que é o que nós costumamos apelidar de Manager. É uma plataforma para gerenciamento de toda a minha estrutura de rede, de todos os meus clientes, todos os meus servidores, enfim. E é através dessa plataforma onde você vai gerenciar tudo, a nível inclusive de software, vulnerabilidades, ataques, prevenção, enfim. A ideia é que você não mais se preocupe em ficar abrindo o seu programa antivírus na sua própria máquina para ficar verificando as coisas. A ideia é que tudo seja gerenciado por essa plataforma, e geralmente ela é web, e a partir dela você tem o controle total de tudo que está acontecendo com a tua máquina. E tudo mesmo. Por exemplo, aqui eu consigo verificar quais são os componentes que eu tenho instalados e ativos nessa minha máquina, nessa que eu estou utilizando para esse teste. Enfim, esse aqui é o nosso agente, o nome dele é Excition Endpoint Manager. Ela é uma ferramenta de comunicação. Em opções eu só consigo definir coisas como proxy, para caso eu tenha algum problema de conectividade. E esse cara é o nosso cliente de segurança. E o nome dele aqui é Excition Client Security, e essa é a versão 13. Enfim, eu vou verificar atualizações e já posso dar uma olhada em quais componentes estão instalados aqui. E como vocês podem ver, nós temos o antivírus, firewall, autocontenção, RIPs e vírus scope. Todos eles estão instalados, ativos e em pleno funcionamento. E aqui você vai começar a perceber algumas diferenças. A primeira delas é que você vai ter uma opção a mais, que é o monitoramento DLP. E essa parada não vai estar ativada porque a minha conta lá na plataforma da Excition não é contemplada por isso. Enfim, para esse teste não faz diferença. As configurações dele, eu vou manter o padrão, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração, até porque
como eu mencionei no início, o gerenciamento disso tudo é feito lá na plataforma Exitium ou Exitium Manager. Então, por mais que eu faça configurações aqui, se eu tiver um perfil de configurações aplicado ao meu perfil de usuário lá naquela conta, toda alteração que eu fizer localmente na minha máquina vai ser perdida, porque o agente vai estar fazendo a comunicação direta com aquela plataforma e ele vai ser o encarregado de permitir que a plataforma envie para a minha máquina, ou melhor, para o meu cliente que está aqui, o meu cliente de segurança, as configurações que eu pré-defini lá na plataforma. Sacou? É um pouquinho confuso no início, mas quando você vai mexendo, você acaba se habituando. E no fim das contas, você acaba percebendo que isso aqui é o melhor dos mundos para você gerenciar todos os recursos de segurança da sua empresa. Enfim, eu não vou alterar nenhuma configuração e vale a pena dar uma olhada em algumas coisas bem específicas. A primeira delas é que você vai ter algumas opções a mais. A segunda é que você vai ter uma porrada de pré-definições e configurações específicas para autocontenção, coisas que você não vai ver no Comodo Internet Security. E isso aqui provavelmente não vai ser porque o Comodo Internet Security não tenha essas coisas, e sim porque essas configurações foram planejadas para esse cliente que está aqui, que no caso é para o cliente utilizado pela Exitium. Eu acho que talvez seja possível eu exportar essas configurações e tentar importar pelo menos algumas que tenham a ver para o Comodo Internet Security. Mas isso fica para um próximo vídeo, até porque eu preciso fazer alguns testes para ver se isso realmente é possível. Enfim, abrindo o gerenciador de tarefas, você vai ver que tem uma porrada de processos rodando, todos eles com o mesmo fornecedor, Comodo. Só que aqui você vai perceber que existe uma divisão. Alguns desses processos são relacionados ao próprio agente que está instalado. E alguns outros, claro, são relacionados ao próprio cliente de segurança, que seria o Comodo Internet Security, porém com uma nova marca que é a Exitium. Enfim, dá para ter uma ideia do que está acontecendo aqui. E por conta disso, talvez você consiga imaginar o porquê que o exploit vai causar o estrago que vai causar. Enfim, eu tenho duas versões, o POC V3 e o Comodo Ransom. Eu vou fazer o teste apenas com o POC V3, até porque se um passar, o outro também passa, porque os dois utilizam o mesmo mecanismo. E aqui o comportamento esperado do exploit é que ele seja executado e que ele ultrapasse a autocontenção do Comodo Internet Security, que no caso agora vai ser o Exitium Client Security, e quando ele ultrapassar essa autocontenção, ele vai fazer o que ele quiser. Mas como esse executável é apenas um programa conceitual para poder mostrar uma vulnerabilidade da autocontenção, ele não vai causar estragos. Ele vai apenas criar alguns arquivos e algumas pastas para poder provar que ele conseguiu ser executado e fazer essas coisas fora da autocontenção. E o que você espera do próprio Comodo Internet Security ou, no caso desse vídeo, do Exitium Client Security, é que esse cara seja executado na autocontenção e qualquer ação que ele tentar executar seja bloqueada ou minimamente virtualizada para que você não corra nenhum risco de uma contaminação de um ransomware, por exemplo. Mas antes de executá-lo, eu vou fazer uma verificação manual para descobrirmos se o Exitium vai conseguir identificar isso aqui como arquivos perigosos. Mas infelizmente não vai rolar. Então eu executo esse exploit. E de cara você nota uma coisa curiosa. Aliás, duas. Se você acompanhou os vídeos anteriores que mostravam esse exploit sendo executado com o Comodo Internet Security, você deve ter percebido que lá abriam duas janelas, uma pop-up indicando que ele foi executado na autocontenção e uma segunda janela pedindo para você decidir qual a ação que ele deveria tomar. Dessa vez, e provavelmente por conta das configurações que já vêm pré-definidas no próprio cliente do Exitium, ele não pergunta nada. Só que você sabe que ele está sendo executado dentro da autocontenção porque essa janela foi aberta com uma borda verde. E para quem não sabe, tudo que é executado dentro do ambiente virtualizado criado pelo próprio eu ia falar Comodo, mas aqui no caso é o Exitium. Enfim, tudo que é executado no ambiente virtual tem uma indicação visual, que é essa borda verde, que é para você saber que está virtualizado. Então, em teoria, esse troço foi virtualizado e por isso é de se esperar que nada vai acontecer. O Louisa, que é o cara que desenvolveu esse exploit, teve o cuidado de colocar um aviso indicando o seguinte: esse POC fará o download de alguns arquivos do meu servidor. Se você não quiser executar esse teste, por favor, feche esse programa agora. Caso contrário, pressione qualquer tecla para continuar. E eu vou clicar. Ao fazer isso, mesmo dentro da autocontenção, ele consegue fazer o download de alguns arquivos, só que até aqui, tudo bem. Dentro da autocontenção, ele vai fazer o que ele quiser. E quando eu quiser, eu posso simplesmente limpar essa autocontenção. Então, pelo menos em teoria, tudo que tiver sido executado ali dentro vai ser eliminado e, consequentemente, minha máquina permanecerá livre, leve e solta.
Só que, será que é isso que vai acontecer? Vamos descobrir agora. Quase no finalzinho, o Louisa nos avisa o seguinte: se você não quer que o Komodo seja destruído, por favor, feche esse programa agora. E aqui ele esqueceu de atualizar e mudar o nome Komodo para Exitium. Tranquilo, não tem problema. Continuando do aviso, ele diz o seguinte: caso contrário, pressione qualquer tecla para continuar. E eu vou pressionar. E agora, como um passe de mágica, contrariando as expectativas, ele começa a fazer o download de um arquivo chamado TDSS Killer, executa esse cara e a máquina é reiniciada. E aí você se pergunta, como ele reiniciou a máquina se ele estava sendo executado dentro de um ambiente virtual? Pois é, meu brother. Essa é a tal falha que o cara está explorando nos produtos dessa empresa. Esse é o tal exploit em ação. E assim que minha máquina é reiniciada, a primeira coisa que você vai perceber é que vai ser exibida uma pop-up, uma mensagem de erro, dizendo o seguinte: falha crítica de sistema. Você precisa reinstalar o Exitium Client Security para corrigir esse erro. Essa mensagem é exibida justamente porque aquele exploit foi executado, ele conseguiu deletar o arquivo cmdagente.exe, que é o arquivo que também está lá no Komodo Internet Security, e por conta disso, nenhum processo do Komodo é executado. Aqui nesse caso, nenhum processo do Exitium é executado. E aí, claro, se nenhum processo da sua solução de segurança está sendo executada, um dos papéis do agente é verificar se está tudo ok. E como ele verificou e viu que tem algo errado, a única coisa que ele pode te oferecer é alguma indicação de que tem algo errado e que você precisa fazer algo para corrigir. E a solução que ele me apresenta é que eu instale novamente a solução de segurança do Exitium. O problema é que, se essa porra já rodou, bom, tudo bem, isso aqui é um exploit conceitual, é uma parada que foi desenvolvida para poder mostrar uma falha, então nós sabemos que ele não está fazendo nada que realmente seja perigoso. Porém, o segundo executável baixa o ransomware e executa ele na máquina. Então vamos partir da premissa de que isso aqui é algo que eu não conheço e acabei executando sem querer. A minha solução de segurança vai ser obliterada, vai ser arregaçada, e aí no final ele vai falar para mim que eu devo instalá-lo novamente. Mas aí eu te pergunto, você instalaria tranquilo? Daria para confiar? Eu não confiaria, cara. A partir do momento que alguma coisa rodou e matou o meu antivírus, velho, tem algo errado com a minha máquina. Então, eu acho que não vai adiantar muita coisa eu reinstalar a mesma solução de segurança que estava instalada antes, porém ela própria não conseguiu fazer nada a respeito desse cara que foi executado. Concorda ou discorda? Enfim, cara, deixa aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre isso, o que você pensa sobre essa treta que está rolando agora e que medida você acha que a Komodo/Exitium deveria tomar agora que toda a bosta já foi jogada no ventilador. Enfim, o Endpoint Manager continua aqui, funcionando, tranquilo. Se eu abro o gerenciador de tarefas, nós podemos ver aquele mesmo processo de antes em execução, que é a ferramenta da Kaspersky. Enfim, se você quiser entender melhor como esse exploit funciona, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo aquilo que eu poderia explicar para vocês de uma forma muito simples, e nesse vídeo, inclusive, tem a participação do próprio desenvolvedor. O cara topou bater um papo comigo, trazendo algumas explicações, engrandecendo não só o vídeo, mas também a nossa mente com muita informação. Afinal de contas, ele, apesar de dizer para mim que não é hacker, no ruim, o cara é desenvolvedor, ele próprio desenvolveu essa ferramenta, então, bom, ele deve saber o que está falando. Mas voltando para o gerenciador de tarefas, você percebeu que não tem mais nenhum processo da solução de segurança em si? Pois é, só tem os processos, embora marcados como fornecedor Komodo, mas ainda assim são apenas os processos do próprio agente. Os processos da solução de segurança, que seria o Exitium Client Security, nenhum deles está sendo executado. E aí, se eu ver no Windows Explorer, na raiz do C, eu vou ter dois arquivos de log, que são os arquivos que indicam algumas coisas que aconteceram aqui. Na verdade, eles indicam basicamente tudo que aconteceu. Se eu expandir o C, eu vou ver uma segunda pasta, que é o TDSS Killer _quarentena, que é a pasta que tem os arquivos que foram quarentenados. E mais em cima, eu vou ter a pasta Louisa Komodo Escape, que é a pasta que o Louisa configurou para que esse exploit criasse, trazendo um agradecimento à Cruel Sister, um agradecimento a mim por ter feito um showcase do seu exploit em ação, e por fim o arquivo escaped.txt, que é justamente o arquivo que ele usou para poder mostrar para as pessoas que ele conseguiu executar esse exploit e que esse exploit burlou a autocontenção do Komodo. E agora também a própria autocontenção do Exitium Client Security. O que, se você perguntar para mim, o que eu tenho a dizer é que isso é uma situação de merda.
Enfim, deixa nos comentários o que você acha. Aproveita, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela moral, ativa o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.